É com muita satisfação que eu trago aqui para vocês essa leitura que eu fiz das Aventuras de uma Criminóloga. Esse era o nome da revista da Julia Kendall em um certo tempo atrás. Essa publicação, como vocês estão vendo, ela tem 132 páginas, isso contando com a capa, contracapa, contando a revista como um todo, tá bom? E a história que eu vou falar é essa daqui, ó, O Pesadelo da Porta ao Lado, roteiro completo de Giancarlo Berardi. Para ter essa menção a esse crédito aqui do artista, é porque ele deve ser uma pessoa bem conhecida nesse meio dos quadrinhos da Julia Kendall. Aqui é uma propaganda do Tex, porque é a mesma indústria de quadrinhos lá da Itália, né? Eles têm vários universos e esses vários universos são colocados todos na empresa Bonelli Comics, ou Bonelli Fumetti, não sei como é que chamam aqui no Brasil. Eles possuem vários núcleos de personagens diferentes. E a Julia Kendall, a Aventura de uma Criminóloga, é um desses núcleos, é um desse universo, que não tem nada a ver com Tex, assim como o Tex também não tem nada a ver com a Julia, nem com o Dylan Dog, nem com o Dragoneiro, e nem com muitos outros que pertencem à Bonelli Comics. E são publicados aqui por algumas editoras, a principal delas, acho que ainda é hoje em dia, é a Mitos, mas já existem publicações por outras também. E aqui o Pesadelo da Porta ao Lado, ela trata da questão desse rapaz aqui, ó. Esse cara, ele tem 35 anos. Ele tem 35 anos e ele tem problemas psíquicos. O que que acontece? Problemas envolvendo álcool. Ele é muito sensível ao álcool e ele acaba tendo alucinações, fortes alucinações, tá? Então ele fica entregue muitas vezes a coisas imaginárias. Isso é um perigo, porque ele tem essas visões muitas vezes de ratos, bichos escrotos em geral, né? Sempre invadindo a sua casa, sempre querendo pegá-lo, né? Sempre querendo consumi-lo, e ele sempre tendo que se defender dessas criaturas horrorosas, escrotas. Então, em determinado momento, a gente vê que tudo não passou de esquizofrenia da parte dele, né? Nem sei se eu posso dizer essa palavra, mas já falei. A gente vê que tudo não passa de esquisitice da parte dele. E aí a gente também se depara com uma palestra desenvolvida numa universidade que fala muito sobre as doenças psíquicas que são potencializadas pelo consumo de álcool. Álcool e drogas, né? Uma coisa sempre acaba tendo relação com a outra, mas o foco aqui é no consumo do álcool. Em determinado momento, há umas estatísticas que são colocadas aqui, eu quero até ver se eu consigo localizar para vocês. Então, aqui, eu acho que nesse momento aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Aqui, ó, 45% dos homicídios são resultado da violência doméstica e, na maior parte dos casos, fruto de abuso de álcool. Sem falar dos acidentes no trânsito e no trabalho. É uma palestra, quem está falando é a Julia Kendall, essa moça aqui na mesa, olha só. E aqui do outro lado sentado está o palestrante. E ela continua. O número de alcoólatras aumenta bastante se considerarmos além dos bebedores habituais, os que caem em tentação em ciclos regulares. Para aprofundar o assunto, convidei o Dr. Anthony Mosley. Ele é psiquiatra e colabora com o Serviço Social de Garden City e tem muita experiência. Esse Serviço Social de Garden City, resumindo bem para vocês, é um serviço que contemplou esse cidadão que eu falei no início dessa aventura, ele que tem problemas psíquicos e tem um fraco pelo álcool. Esse serviço, ele reinseriu o cidadão que tem esses problemas no mercado de trabalho, tornando-o motorista de transporte escolar. E vamos ver aqui se tem mais estatísticas. Nos últimos anos, o número de bebedores tem aumentado, principalmente jovens habituados ao binge drinking. Beber no fim de semana, ela esclarece. Exato, 30% dos jovens consomem bebidas alcoólicas regularmente, começando aos 12 e 16 anos. Então aqui tem uma faixa de idade, né, em que 30% começam a beber entre 12 e 16 anos. 40% ficaram bêbados ao menos uma vez, 10% já apresentam patologia de dependência.
Quais são as causas do fenômeno? Alguém pergunta. Primeiro, as culturais. Fazer igual aos outros da mesma idade, o que nos homens é prova de coragem, virilidade. E o ambiental, quanto incide o bar, a discoteca, muito, os adolescentes buscam fora a segurança e energia emotiva que não acham dentro de si. As drogas dão essa ilusão, né? Então eles estão aqui colocando para os jovens universitários toda essa questão, né, que envolve o início do caminho em relação às drogas e principalmente o álcool. Ele chega a mencionar esse rapaz da história, porque é um paciente dele. Ao longo da trama, a gente vai percebendo, né, que ele é um doutor psiquiatra que está tratando entre os pacientes esse aqui, né, que é o Happy Moon. É como ele é chamado na história. O que eu achei dessa história, né? Essa história vai em cima disso, as alucinações, né, os perrengues que esse Happy Moon ele vai sofrendo ao longo da história. Ele pede ajuda ao doutor, fala para o doutor, né, olha, eu voltei a ter as alucinações, estão do mesmo jeito que antigamente, o senhor precisa me ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa, eu não posso viver assim. E aí o doutor, ele põe a Júlia a par dessa situação, a Júlia começa a se envolver nessa história, meter o nariz onde não é chamada, né? E aí ela corre um grande perigo, porque ela chega num momento da história em que ela se mete tanto que o cara tá tendo um surto psicótico e ela se torna vítima dele, sabe? Ela se torna vítima do cara. E aí ela vai parar no hospital, tal, correr o risco de vida, essas coisas, né? E o doutor, o psiquiatra, ele vai morar com Deus. Alguém faz ele ir morar com Deus. Alguém quem? Pois é, esse é a nova questão que aparece na história, né? Alguém quem? Tá vendo como tem um monte de bichos escrotos? Olha só. Volta e meia a gente se depara com as alucinações dele, e tem alguns momentos que não são alucinações, tem alguns momentos que são reais mesmo, sabe? Então a gente fica toda hora vendo essas criaturas nojentas, né? Essas criaturas horrorosas ao longo da história. E aí o doutor, né, o tal do psiquiatra, o doutor Mustrey, Anthony Mustrey, ele, em determinado momento da história, a Júlia se envolve demais, é vítima do surto psicótico desse cidadão, do Happy Moon. Ela vai parar no hospital e o doutor, ele vai morar com Deus. Ele vai morar com Deus, alguém cantou para ele subir e precisa descobrir quem fez isso, né? Aquela clássica coisa desde os tempos de Agatha Christie, né? Quem que fez isso? Quem que deu cabo do doutor? Aí então a gente foca nesse mistério, sabe? E o desfecho eu posso até contar, porque essa é uma revista antiga, essa publicação é de 2008. Essa revista foi publicada em dezembro de 2008, né? E acredito que você que esteja assistindo não vai se importar se eu contar a história inteira. Então, o que acontece? Há entre os principais suspeitos ali, além do próprio cara, né, o surtado psicótico, há também os vizinhos, que são esses senhores aqui, olha só. O senhor e a senhora Castevet. O senhor e a senhora Castevet, eles são dois idosos, que eles são vizinhos do Happy Moon. E eles praticamente, eles se metem em tudo na vida do Happy Moon, porque os dois senhores, eles não têm filhos. Então eles se apegaram muito ao Happy Moon. Eles sabem do Happy Moon, seu histórico de alucinações. Isso faz com que eles fiquem alerta, né? Se o Happy Moon dá um grito, eles já vêm ao socorro dele, sabe? Então, assim, eles são bem vigilantes, na verdade, porque moram são vizinhos de apartamento, né? São pequenos apartamentos ali. Então eles são vizinhos. Então eles são muito vigilantes em relação a tudo o que acontece no apartamento do Happy Moon. Isso torna esses vizinhos suspeitos do passamento do psiquiatra. Por quê? Porque antes do psiquiatra ter batido as botas, ele estava no apartamento do Happy Moon, esperando ele chegar, porque o Happy Moon, lembra, eu falei para vocês que ele pediu ajuda do psiquiatra, eu falei para vocês, né? Precisamos conversar e tal, eu voltei a ter as alucinações. Então ele estava esperando a chegada do Happy Moon para que eles pudessem conversar e ver o que é que podia fazer em relação às alucinações. Só que o FDP do Happy Moon se envolveu lá no
Ele tem esse dia a dia em que ele dirige o transporte escolar para crianças, né? Então, aconteceu um imprevisto e ele acabou se atrasando para essa conversa com o psiquiatra. Enquanto isso, quem ficou recepcionando o psiquiatra foi o casal Castevet, né? Esse casal de idosos. E aí, logo depois disso, a trama já foca em outras coisas e o desaparecimento do psiquiatra, ele é contado como já tendo acontecido, né? Então, a gente não vê o momento que isso acontece e aí fica aquela coisa, né? Mas quem fez isso, né? Quem que deu cabo do psiquiatra? E a única lembrança que a gente tem é o momento em que ele estava ali no apartamento do Happy Moon, esperando por ele e ganhando toda a atenção do mundo do casal Castevet. Então, isso faz com que a gente pense que o casal tem algum mistério que vai ser colocado depois ao longo da trama. E realmente, o casal tem uma sujeirinha ali no passado deles, né? O velhinho, por exemplo, tão doce, tão amável, tão prestativo, ele já foi preso, sabe? Ele já foi preso, eles já se envolveram com contrabando. Então, assim, não são nenhum exemplo de integridade, sabe? Então, isso torna eles ainda mais suspeitos. Só que, na verdade, resumindo a questão, quem matou o psiquiatra não foi o casal de idosos, né? Apesar da gente ter descoberto essa sujeira no passado deles, né? Mas não foram eles. Também não foi o Happy Moon, apesar do Happy Moon ter surtado e quase, né, mandado a Júlia lá para o céu também, quase que aconteceu isso, mas não foi o Happy Moon quem fez isso ao psiquiatra. Foi uma personagem que apareceu muito pouco na história. Ela apareceu sim, ela deu uma pista que passou despercebida demais enquanto eu estava lendo. Jamais eu iria supor alguma coisa da parte dela. Tão insignificante que eu julguei ela na história, né? E a fala dela e tudo mais. Achei tão assim, também ela ia falar o quê, né? Então, achei uma coisa que não acrescentava nada na história, na verdade, né? Poderia até nem ter colocado, não faria diferença na trama. Mas, justamente esse trecho que eu achei que poderia nem ter colocado, que não faria diferença na trama, é nesse trecho que está a pista da autoria dela para o crime. Porque ela se refere, é uma funcionária do escritório, do consultório, né, do psiquiatra. Ela é ali a recepcionista, né? Há muito tempo que ela trabalha ali para ele, então já tem laços, né, muito amigáveis, amigáveis demais da conta, tão amigáveis que gerou um filho. E esse filho não foi bem visto pelo doutor. O doutor queria que ela arrancasse fora, e ela não queria. E aí o filho, lógico, era do doutor, né? Então tudo ainda era uma novidade nesse assunto. Ela não sabia o que fazer em relação a isso. Ela se sentiu a pior pessoa do mundo por agora estar grávida daquele homem que não queria assumir a criança de jeito nenhum. Afinal, ela era apenas a amiga, né? A amiga profissional e tal. Ele não ia assumir nada diferente do que eles já tinham. Então ela percebeu, né, a canoa furada onde ela se meteu, ficou com muita raiva e acabou cometendo esse crime, né? Então, como você percebe, não tem nada a ver com o andamento da história em torno do tal cara com problemas psíquicos. Na verdade, o doutor morreu por causa da amante que se viu perdida na vida ali, grávida dele, então ela ficou ali furiosa e acabou cometendo esse crime, né? Acabando com ele. E quanto ao cara, o cara ele foi para uma espécie de clínica, né? Esses lugares, eu não sei se é um hospital psiquiátrico ou se é só uma clínica de recuperação. Isso não ficou muito claro aqui no meu entendimento da história, né? Depois que ele surtou com a Júlia e ela precisou ser levada às pressas para o hospital e coisa e tal, ele foi levado para esse outro local. Esse outro local, quem lê vai tirar suas próprias conclusões. É uma clínicazinha de reabilitação? Ou é uma coisa maior? Ou é um hospital psiquiátrico, né? Onde as coisas são levadas com outra rotina, algo muito mais solidificado.
né? Então isso fica a critério aí do entendimento de quem lê essa história. Para mim, na verdade, tanto faz como fez, porque de qualquer forma, sendo apenas uma casinha de recuperação temporária, né, ou uma clínica psiquiatra devidamente oficializada, o fato é que ele acabou recebendo a ajuda que precisava. Não sei se é uma ajuda que iria mudar a vida dele, ou se era uma coisa temporária. Na história isso não ficou claro. Ficou claro apenas que ele estava recebendo a devida ajuda psiquiátrica que necessitava, né? A Júlia se recuperou muito bem, obrigada, né? Tanto que continuou a xeretar depois esse mistério do doutor, porque ela estava gostando do doutor, né? O doutor ia palestrar na universidade onde ela dava aula, então havia um envolvimento dela em relação a esse doutor. Ela estava doidinha para ver esse doutor só de cuequinha, mesmo sabendo que ele era casado, né? Mesmo sabendo ali que ele tinha a vida dele, mas ela estava mexida, ela estava envolvida. Aqui o gostosão aqui, ó, ele usa barba, né? Então ele tem todo um estereótipo assim de doutor misterioso, um corpinho legalzinho e tal. Então, que mulher que não fica mexida, né? Com esse tipo de homem. Pois é. Então, ela se recuperou logo, ficou muito mexida ao saber do passamento do doutor, né? Então ela se empenhou muito em se envolver nas investigações para descobrir o culpado de quem cometeu esse crime. Para ela foi uma questão assim muito importante, porque ela tinha esse envolvimento muito grande por ele. E assim, o que eu achei dessa história, na verdade, como ela foi feita, publicada, na verdade, ela foi publicada aqui nessa revista em dezembro de 2008, era uma outra época, muito se falava nessa questão da recuperação do álcool, das drogas, como as pessoas se tornam vítimas do consumo das drogas e principalmente do álcool, que está aí legalizado, né? Todo mundo tem acesso. Então, era uma época em que o mundo tinha como foco esses dependentes químicos, né? E gostava de mostrá-los como vítimas das circunstâncias. Então, essa história tem muito essa pegada, né? As vítimas dessa sociedade que tornam essa droga tão poderosa, que é o álcool, disponível, né? Disponível ao alcance, tão fácil acesso para todo mundo. Então, essa história tem esse viés, né? De que esses dependentes químicos, na verdade, são vítimas de um sistema. Então, eles devem sempre merecer uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, e foda-se as vítimas que eles causam. Foda-se os danos perpétuos que acontecem por causa dos surtos que os acometem, né? O que importa é que eles são vítimas e merecem toda a atenção do mundo. E quem se traumatizou, quem se churrascou, esses não importa muito, né? Então, é isso que eu vi nessa história aqui, que para a época parece que causou muito bem, né, na realidade daquela época, tão em evidência em relação a essas causas, né? Então, para a época, deve ter sido uma ótima aventura. Para mim, hoje, que eu cago e ando para essas coisas, achei uma história ruim, achei os desenhos péssimos, entendeu? Desenhos horríveis. Os personagens muitas vezes são deformados, muitas vezes não dá nem para a gente ter uma ideia de como são as formas deles, né? São só meros rabiscos ali que você não consegue saber direito como são as pessoas. Só quando os quadrinhos dão close, que a gente realmente vê como elas realmente são. Achei a história muito panfletária, né? Uma história panfletária demais nessa coisa das pobres vítimas da sociedade, do sistema e tudo mais. E então não me agradou. Não me agradou essa história. Eu não curti muito a forma como as coisas foram colocadas, sabe? Essa coisa de quem cometeu esse crime, né? Quem que eliminou o psiquiatra, e aí foi ver, era a tal da recepcionista, né? Com quem ele trabalhava. Achei isso uma palhaçada, porque em momento nenhum da história deu a entender nenhum tipo de envolvimento. Na verdade, ela apareceu assim, uma ínfima vez, sabe? Que ela teve uma aparição ali que nem foi tão relevante. Então eu achei isso uma vagabundagem deslavada que colocaram, né? Só para não ter um desfecho um pouco mais óbvio,
Ah, vamos colocar que foi a recepcionista. Olha, ela estava grávida dele. Ele pediu para ela tirar. Ele não ia assumir nem ela, nem a criança. Ele estava num casamento em crise, mas era com a mulher mesmo que ele ia permanecer. Então vamos fazer a amante surtada, que fica mais inesperado aqui nessa aventura, porque ela foi uma personagem que não apareceu. Eu acho uma sacanagem essas leituras, né? Sempre com esse mote de quem cometeu esse crime, quem foi que deu cabo do fulano, da fulana, né? Eu acho uma sacanagem quando a resolução disso não tem prova nenhuma, entendeu? Ou quando tem as provas, elas simplesmente aparecem de repente, com circunstâncias repentinas. Circunstâncias que em momento nenhum foram colocadas ali ao longo da história. Pô, a história tem 130 páginas. Em momento nenhum foi colocado a funcionária ali como um personagem qualquer. Em momento nenhum foi colocada a gravidez dela. Em momento nenhum foi colocada nenhuma circunstância que justificou, esclareceu, objetificou o passamento do doutor. Então, para mim, não valeu, entendeu? Para mim, a forma, a história, né, o enredo da história, o tema, a motivação, foi até interessante, mas fizeram de uma maneira que não me agradou, tá? Sendo bem franco, sendo bem sincero, essa revista da Julia Kendall, panfletária, para mim defasada, uma história datada, porque nos dias de hoje a sociedade já não pode mais continuar com esse olhar tão benevolente a essas pessoas tão marginalizadas e perigosas, né? É um risco até para a segurança pública. Então, achei uma história datada, muito mal feita, muito mal elaborada, que não me agradou em nada, tá bom? Eu não vou dizer que foi uma perda de tempo a leitura, porque não, ela me proporcionou momentos bons, eu gosto de ler os quadrinhos, gostei de ter conhecido esse universo da Julia Kendall, embora eu não entendi, né, se ela é uma criminóloga e ela tem conhecidos na polícia, na investigação, ela tem laços ali. Eu não entendi qual o papel dela na tal da universidade, entendeu? Isso para mim não teve liga. O fato dela ter se envolvido rápido demais com esse psiquiatra também, achei um fator muito negativo, porque essa é uma personagem fixa, né? Já faz muitos anos que ela tem aventuras de mistério. Então ela se envolve com todo personagem na trama dela, cada um dos personagens ela vai querer tirar a roupa deles, ela vai querer conhecer melhor eles, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Até que ponto isso realmente é válido, né? Nos dias de hoje. Sei lá, eu acho que a história não me agradou, então é melhor eu não ficar refletindo muito sobre ela, porque senão, como eu não gostei, né? Como eu não curti, eu posso acabar elaborando aqui vários outros problemas, né? Problemas até que não existem, mas que eu acabo apontando, porque não foi legal para mim, tá? Não gostei mesmo. Eu esperava uma outra coisa. Mas eu pretendo ler mais coisas da Julia Kendall, porque às vezes pode ter sido apenas a infelicidade de eu ter pego uma história que não mexeu comigo, né? De repente pode haver histórias melhores. Pode ser que sim. Nem todas as edições são fodásticas, né? Existem sempre edições em todos os meios, né, de leitura que a gente tem. Sempre tem aquelas leituras que não agradam a gente. Então, de repente, pode ser que eu apenas tive uma leitura que não me agradou. Então, eu preciso ler mais histórias da Júlia para eu realmente saber se eu posso gostar do universo dela ou não. Se o universo dela me agrada ou não, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se inscreve aqui no canal, se você é veião como eu e gosta de quadrinhos, né? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Curte o vídeo, deixa o seu comentário aí. Um abraço e até a próxima.